para a nossa reflexão de hoje, segundo domingo do tempo do Advento. Ao contrário do que muita gente imagina, o tempo do Advento não é só um tempo de preparação para o Natal. Sim, nós vamos falar do Natal a partir do dia 17 de dezembro. Mas até o dia 16, o tempo do Advento é um tempo que nos faz pensar daquilo que nós chamamos de a segunda vinda de Jesus, ou como na teologia a gente usa a palavra aparusia. E é por isso que a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, nos convida a alimentar a esperança. O livro do profeta Isaías não foi escrito por um profeta só, é um livro escrito em mutirão. São vários profetas. O mais famoso é o Isaías, que leva o título do livro. Mas há outros profetas de várias épocas. E a primeira leitura de hoje é tirado da segunda parte do livro do profeta Isaías, o chamado Segundo Isaías ou Deutero-Isaías, capítulo 40 até 55. É um profeta anônimo, nós não sabemos quem é, não sabemos o nome dele, que viveu entre os anos 550 e 539 na Babilônia, no chamado tempo do exílio. O povo de Israel, que tinha sido deportado de Judá, deportado da cidade de Jerusalém, e estava exilado na Babilônia, e ali, por causa da demora em voltar para a sua terra, houve uma situação geral de desânimo e de crise, falta de esperança. E é por isso então que Deus envia um profeta com esta missão: consolai, consolai o meu povo. E consolar não significa dizer para o povo: olha, vamos sofrer porque nós merecemos o castigo. Isso não é consolar. Consolar é alimentar a esperança, a coragem, a vontade de enfrentar com força as dificuldades. E é por isso que o próprio profeta, nesta consolação, diz ao povo: preparem um caminho para o Senhor que está chegando. Ou seja, a esperança não é simplesmente a capacidade de deixar o tempo passar, deixar as coisas como estão para ver como é que tudo fica. Aliás, se você for procurar no dicionário, você vai ver algumas definições não muito úteis sobre esperança. A primeira definição é: esperança é igual fé. Isso não é verdade. Fé é uma coisa, esperança é outra. Fé, sem dúvida alguma, é acreditar em Deus. Agora, esperança é a capacidade, muitas vezes, de acreditar em si mesmo, acreditar na história, apostar na história. Ser teimoso, ser comprometido com aquilo que a gente deseja e construir para que aconteça na história, e não simplesmente empurrar tudo para a vida eterna. Então, uma coisa é ter fé, outra coisa é ter esperança, e a esperança não é uma fé de segunda categoria. No imaginário cristão, a esperança é simbolizada como uma âncora. Aquela âncora que dá firmeza para um navio no meio da tempestade é a esperança que dá firmeza, coragem para o cristão no meio da tribulação do dia a dia. Há alguns pecados contra a esperança e entre eles não está o desespero. Desespero não é pecado contra a esperança. Desespero é saudade da esperança. Há outros pecados contra a esperança. O primeiro deles é destruir, matar, espizinhar a esperança dos outros.
Tem muita gente que tem o gosto, o prazer de estragar a esperança de quem está enfrentando uma dificuldade. Este é o primeiro pecado contra a esperança. Mas também há outros. O segundo pecado contra a esperança é a saudade do passado. Tem gente que olha para o presente, olha para o que está acontecendo hoje e a única coisa que sabe dizer é: no passado é que era bom. Isso é um pecado contra a esperança, porque é o mesmo que dizer o seguinte: o presente não pode nos trazer nada de bom. Vamos voltar para o antigo. É um pecado contra a esperança. Assim como outro pecado contra a esperança é também não acreditar no futuro. A saudade do passado faz a gente também não esperar nada do futuro. O futuro não vai trazer nada de bom. E por causa disso a pessoa não se compromete com nada e com ninguém e ainda se torna intolerante, rancorosa, violenta. Então o terceiro pecado contra a esperança é fugir do futuro, ter medo do futuro. Mas existe ainda um quarto pecado contra a esperança, que é fugir do mundo. Refugiar-se na espiritualidade, uma espiritualidade desencarnada, refugiar-se no mundo virtual, onde tudo é perfeito, onde tudo já está resolvido, e por causa disso não se comprometer com o que está acontecendo hoje. E tem muita gente que tem essa espiritualidade, ou esta saudade do passado, ou esse medo do futuro, e acha que tem fé, mas mal imagina que na verdade é um pecado contra a esperança. Por isso, nós temos que entender o seguinte: a esperança é uma certeza, é aquela firmeza, aquela teimosia, aquela convicção que nos enche de coragem para enfrentar os problemas. Mas também é um risco, porque nós não temos como garantir que tudo vai acontecer da maneira que a gente quer. A esperança, ao mesmo tempo que é um dom, porque Deus coloca a esperança no nosso coração, é também uma tarefa, um compromisso, porque ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. E preste atenção nisso. A esperança não é a resignação dos fracos. Fazer o quê? Não podemos fazer nada, vamos ter esperança, deixar que Deus faça. A esperança não é a resignação dos fracos, é o alimento dos fortes, daqueles que diante da dificuldade se enchem de coragem e vão com força, com determinação, construir aquilo que desejam de bom que aconteça. Então veja, a esperança é a virtude que nós praticamos não apesar da dificuldade, apesar da tribulação, mas por causa da tribulação. É na tribulação que nós praticamos, que nós exercitamos, que nós amadurecemos a nossa esperança. Tempo de advento, tempo de praticar a esperança, não apesar dos sofrimentos, mas por causa dos sofrimentos. Que nesse tempo Deus te ajude a enxergar a ocasião, a oportunidade para praticar a esperança e com a força, a coragem e a determinação que vem do Espírito Santo, que você possa, neste tempo, praticar a esperança, multiplicar a esperança para que o teu ambiente de trabalho, para que a tua família seja contaminada com esta virtude que vem de Deus para que a pratiquemos.